Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai continuar a nossa saga do futebol americano, explicando um pouquinho várias questões aí desse esporte que eu acho tão legal, mas pode ser um pouco confuso quando a gente para ver pela primeira vez. No nosso vídeo anterior eu já expliquei diversas regrinhas, características da bola, do campo, do equipamento dos jogadores e tudo mais. Então hoje o que nós vamos fazer? A gente vai dar uma olhadinha sobre as posições dos jogadores em campo. O que significa o cara que corre com a bola, o cara que passa a bola, o cara que bate no cara que está com a bola, enfim. São vários nomes, várias posições e várias especificidades. Então vamos entrar nisso no vídeo de hoje. Tá aí na tela que eu trouxe aqui uma pequena apresentação de PowerPoint para facilitar, né, a vida de todo mundo. O que a gente tem aqui como uma primeira informação quando a gente vai tratar sobre os jogadores, né, de futebol americano? Primeiro a gente tem que saber quantos são, né, e entender mais ou menos a distribuição deles no campo. Então, bom, cada time, né, só pode ter 11 jogadores em campo para uma jogada. Mais do que isso é falta. É uma falta famosa, né, de 12 men on the field, por exemplo. Que é ter um homem a mais em campo, isso não pode, então é falta. Você tem que ter 11 em campo. Só que o elenco é muito grande. Se você parar pra pensar, o futebol também é assim, né? Você tem 11 em campo. A diferença é que no banco de reserva, você tem mais ali uns 10, vai. Na NFL, você tem mais uns 40. E por que isso? O elenco, ele tem 53 jogadores. Só que só 46 são relacionados para os dias de jogos. Então quem fica lá no que seria o banco de reserva, entre aspas, né? O que se chama sideline, seriam 46 jogadores. O resto, que são esses outros 7, né, eles fazem parte de um grupo que apenas treina com os jogadores que de fato jogam, que se chama Practice Squad. Eles estão lá, eles podem ser colocados no time que joga, né, no time ativo, só que são jogadores contratados para ajudar nos treinamentos do dia a dia. As substituições são ilimitadas, então se você prestar atenção no jogo, volta e meia os jogadores ficam entrando e saindo, até porque o desgaste é muito grande. Então você também precisa descansar um pouquinho e ter essa rotação ajuda a preservar a integridade física de todo mundo do elenco. Desses 53, do time de ataque, você tem a maior parte. Né? E depois você tem que ter também um time de defesa. E por isso tantos jogadores, né? Porque você tem 11 jogadores que atacam e 11 jogadores que defendem. Além de alguns jogadores que têm funções especiais no time. Então você tem o punter, você tem o kicker, e você pode ter alguns outros jogadores que só retornam bola, coisas do tipo, que têm funções específicas. Por isso, tantos jogadores. E além dos titulares, tem que ter os reservas, né? Porque alguém se machuca, tem que entrar alguém no lugar dele. Por isso, 46 jogadores. A distribuição deles em campo, como já dá para ver aí na tela, essa é a distribuição que seria de uma jogada que tem um time que é o de vermelho que está atacando e o time azul que está defendendo. A distribuição não precisa ser necessariamente assim, tá? Isso aqui é uma distribuição genérica, né, de uma possibilidade de jogo. Algumas ficam parecidas. As linhas de defesa e de ataque, que são os caras do meio ali, eles não vão sair dali. Só que o resto do campo ele se mexe muito de acordo com a jogada. Às vezes a jogada é uma corrida, então você precisa de mais pessoas no meio. Às vezes a jogada é de passe longo, tem que ser. E você tem mais jogadores para correr para receber esse passe longo. Então você tem variações, mas isso aqui é um modelo básico para entender de maneira simples a distribuição dos caras em campo. Vamos começar então com as posições em si. E aí para cada uma eu vou trazer aqui as fotos de 3 caras que são alguns dos principais jogadores dessa posição, né, para ilustrar um pouquinho, né, quem são e o que fazem. A primeira posição, e a mais importante de todas no futebol americano, sem dúvida, é o quarterback. Ele é o cara que passa a bola. Basicamente é isso, né? Ele é o principal jogador do time, normalmente é o que tem o maior salário do time, e é de longe o mais importante, o mais insubstituível. Ele não só tem que passar a bola, isso aí qualquer um consegue fazer, né? Tentar passar a bola. Só que a questão é o nível de complexidade dessa posição no campo. Além de passar a bola, e obviamente ter a força e a precisão, ele tem que conseguir ler o campo em muito pouco segundo. Em questão de 1, 2, 3 segundos, o quarterback tem que ser capaz de ler o campo e entender quais jogadores do time dele estão livres, onde que os jogadores da defesa adversária estão posicionados para não dar um passe errado, né? Não cometer um erro. Então, ao mesmo tempo que ele tem que ter toda essa leitura, ele tem que ser muito rápido, porque a marcação adversária está chegando nele. Então ele tem aí no máximo, normalmente, entre 5 e 10 segundos
para conseguir fazer uma jogada, na média. Então tem que ter toda essa velocidade de raciocínio, além da capacidade física para poder correr com a bola, passar a bola e também sofrer pancadas e não se lesionar, né? Então por isso que é uma posição tão específica e que tão poucos conseguem ser caras diferentes nela, né? Esses que estão na tela são o Patrick Mahomes, o Lamar Jackson e o Josh Allen, nessa ordem, né? E que são três, com certeza, dos maiores que nós temos hoje em dia. Não tem jeito. O Mahomes é hoje provavelmente o melhor deles, só que os outros dois estão vindo aí também na pegada para se tornar o melhor, quem sabe. A próxima posição que a gente vai falar é a do running back, que talvez seja a segunda principal posição do jogo, mas aí já começa a ficar um pouco mais debatível, mas eu acredito que seja. O running back, ele é o responsável por correr com a bola nas mãos, em uma jogada de ataque. Ao invés do quarterback passar a bola, ele pega a bola no snap, no início da jogada, e entrega nas mãos do running back, que é o responsável por buscar essas jardas correndo. Eles normalmente funcionam como uma forma de ganhar jardas aos poucos, controlar o relógio, o tempo do jogo e cansar a defesa adversária num jogo mais físico, né? Num jogo mais de contato. Além de que isso amplia a possibilidade dos ataques. A defesa fica com dúvida se vai ser passe, se vai ser jogo corrido, porque isso muda totalmente o jeito de defender o campo. Então, se você tem um quarterback bom e um running back bom, né, a situação fica muito confusa para a defesa adversária. Eles precisam ficar sempre atentos a muitas possibilidades. Existem basicamente dois jeitos de jogar com running back, né? Isso na minha opinião. Existem os running backs que são conhecidos por serem muito confiáveis, só que fazerem corridas curtas. O grande objetivo dele é ganhar sempre umas 3, 4 jardas e facilitar o passe do quarterback depois. E existem alguns outros running backs que são mais explosivos, que têm maior capacidade de conseguir 10 jardas de uma vez só. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, são características diferentes de jogo que se aplicam a times diferentes. Às vezes um time que tem um quarterback muito forte, ele não precisa de um running back que ganhe poucas jardas, ou vice-versa. Então, isso vai muito da característica de cada time. Na tela a gente tem alguns dos principais de hoje, o Derrick Henry, o Saquon Barkley e o Christian McCaffrey, né? Eles com certeza são aí alguns dos principais running backs do momento. Continuando, ainda no ataque, a gente vai fazer todo o ataque e depois a defesa, né? A gente tem os wide receivers, que é uma posição ainda de prestígio, né, no ataque também. É normalmente o cara ou os caras em campo que são os principais alvos dos passes do quarterback. Principalmente passes de média e longa distância, mas também podem ser passes de curta distância, dependendo da jogada. São normalmente mais de um no campo, pode ser aí entre 2 e 4 jogadores, dependendo da situação. Obviamente, para você ter 4 wide receivers em campo, é muito porque você está numa jogada de tudo ou nada, né? Normalmente você tem aí de 2 a 3. É difícil ter menos ou mais, tá? A função deles é muito simples. Não é tão simples na hora, né? Mas é simples de explicar. Eles precisam percorrer rotas pré-determinadas pelos treinadores e chamadas pelos quarterbacks para estar no lugar certo, na hora certa, dentro do campo, para receber o passe. Muitas vezes o quarterback ele também não consegue fazer a leitura e fazer todos os cálculos na cabeça em 2, 3 segundos. Então ele sabe, quando ele chama a jogada, ele fala, vamos fazer a jogada número 3. Ele sabe que vai ter um lugar no campo que vai ter que ter um jogador do time dele. E que se não tiver, o erro é do recebedor, que é o wide receiver. Então isso tudo faz parte do jogo. Muitas vezes você vai perceber que o wide receiver ele não olha para trás. Ele simplesmente corre para frente, faz curvas meio que da cabeça dele e consegue receber um passe perfeito. É porque a curva não é da cabeça dele, era uma rota. Ele tem gravado na cabeça que ele tem que correr em linha reta até a jarda X. E aí depois ele tem que cortar para o meio para receber essa bola mais centralizado, por exemplo. Então, isso tudo faz parte da função do wide receiver. Eles são também utilizados como bloqueadores para auxiliar em corridas dos running backs, se for necessário. Isso não é muito utilizado porque, normalmente, o físico do wide receiver é mais esguio. Eles são jogadores muito fortes, é verdade, só que normalmente mais afeitos para corrida e não para bloqueio. São jogadores mais leves, né, que têm mais capacidade de explosão com as pernas. Mas eles podem ser usados para bloquear, às vezes, em algumas situações. Alguns destaques que eu trouxe aqui é o Stefon Diggs, o Ja'Marr Chase e o Justin Jefferson, um dos grandes wide receivers que temos hoje. Para continuar, e quase que um oposto do wide receiver no ataque, você tem o tight end. O que é o tight end? Ele é um jogador que divide muito as funções dele entre bloquear
e receber a bola. Normalmente ele é um jogador bem mais forte e mais pesado e que busca mais avanços curtos e não avanços tão longos, né? Ele não corre tanto assim no campo. Por ele ser um jogador mais pesado e forte, ele é mais difícil de ser derrubado, o que faz com que ele consiga ganhar aquelas jardas que estão faltando no curto espaço. Como já deu para perceber, comparativamente, né, essas imagens que a gente tem com as anteriores, eles são de fato muito mais corpulentos, mais altos, mais fortes e que tem mais dificuldade para correr, é certo. Só que isso traz uma característica muito diferente para o Tayane. Ele é um jogador de ataque que serve para defender. Né? Se você tem um jogador a mais para fazer o bloqueio, porque ele tem a capacidade de simplesmente impedir que alguém tente pegar o running back. Então ele dá versatilidade para o ataque. Ele pode ser uma opção de passe, como ele também pode ser um bloqueador. É uma posição que nos últimos anos vinha sendo muito pouco usada na NFL. A escola dos técnicos estava parando de usar tight ends para priorizar outras possibilidades de jogo. Só que eles vêm ganhando espaço novamente, por conseguir exatamente dar essa versatilidade para o ataque que outras posições não conseguem dar da mesma forma. Alguns dos jogadores mais importantes dessa posição estão aqui: Travis Kelce, George Kittle e Patrick Freiermuth, né? Jogadores aí que têm importância nas suas equipes na função que fazem. Continuando, nós temos aqui a linha ofensiva. E o que é a linha ofensiva? São os primeiros jogadores que a gente está vendo aqui que não tem uma posição necessariamente definida que eu trouxe, né? Mas obviamente eles têm em campo. Eles são muitas vezes chamados de offensive line, né? Que é a linha ofensiva, porque eles são um grupo coeso. Normalmente são ali, né, 5 jogadores que fazem funções de center, offensive guard e offensive tackle, que basicamente é onde ele fica posicionado na linha no 5, né? O center, obviamente, do centro. Os offensive guards são os que protegem o center e os offensive tackles são os que protegem as pontas, que defensores cheguem no quarterback deles, né? E eles funcionam, obviamente, como uma unidade. Você não pode ter alguém fazendo algo da cabeça dele, né? Eles têm que fazer as coisas como um grupo, porque senão abrem espaços, abrem brechas na linha. E aí um jogador consegue passar pelo meio. Um jogador desses que tem uma função um pouco diferente é o center, porque além dele proteger, é óbvio, assim como todos os outros, ele também tem a função de fazer o snap. E o que é o snap, né? É jogar a bola para trás nas mãos do quarterback, ou do jogador que tiver que pegar, mas normalmente é o quarterback, no início da jogada. Toda jogada começa com um snap. E ele é um jogador muito importante, crucial. Porque se ele e o quarterback não estiverem bem sincronizados, isso pode acabar afetando muito a eficiência dos ataques. Às vezes a gente percebe algumas duplas de center e quarterback que não tem tanta sincronia, acabam gerando muitos fumbles, muitas bolas perdidas, jardas perdidas, que acaba matando muita jogada de ataque. Então o center ele tem essa função extra e tem que ser um cara muito confiável e experiente para que o time não tenha esse problema. Os outros jogadores, obviamente, estão ali para proteger o quarterback e não fazer faltas idiotas. Essa é a grande característica de uma boa linha ofensiva. Dá tempo para o quarterback. Lembra que eu falei que ele tem poucos segundos? Quanto melhor a sua linha ofensiva, mais segundos o seu quarterback tem. E isso é essencial para que a jogada de ataque dê certo. Eles são jogadores, obviamente, muito mais corpulentos, porque a função deles não é correr. Eles não correm em campo. A função deles é não ir para trás. Quanto mais eles conseguirem aguentar na linha, mais importante ele será para o time dele. Aqui eu trouxe alguns caras muito, né, importantes para suas equipes na função de linha ofensiva, como o Frank Ragnow, o Chris Lindstrom e o Quentin Nelson. Aqui a gente passa para o time de defesa. São os nossos primeiros jogadores defensivos aqui que estamos vendo na nossa querida apresentaçãozinha, né? E eles são os linebackers, né? Que são considerados normalmente os líderes da defesa e os responsáveis por fazer a marcação de passes curtos e médios, mas de também auxiliar ao ataque, ao quarterback ou, né, defender contra jogadas de corrida. São os jogadores com certeza mais versáteis da defesa, por isso eles normalmente também são os líderes, são mais completos. Basicamente você tem duas funções de linebackers que podem existir. O outside linebacker, que são jogadores que jogam um pouco mais abertos e eles tentam normalmente atacar as pontas da linha ofensiva para chegar no quarterback e fazer sacks, por exemplo. E você também tem o inside linebacker, que é um jogador que é mais centralizado, normalmente é o que comanda a defesa e é o que tem a função de auxiliar, por exemplo, no jogo corrido ou então
ali no meio do campo, né? Todos eles auxiliam na defesa contra passes também. Só que eles têm muito essa função de ataque ao quarterback, mas varia um pouco da característica de cada um. Na imagem, a gente tem 3 dos melhores da liga, né? O TJ Watt, que na minha opinião é o melhor, disparadamente, e o Chris Lavonte David e o Micah Parsons, que também são jogadores aí muito importantes. Continuando na defesa, a gente tem a linha defensiva. Lembra que eu falei da linha ofensiva, que é quem protege o quarterback? Bom, eles protegem o quarterback de quem, né? Dos linebackers, que decidem atacar as pontas das linhas, e também da linha defensiva, principalmente. É composta pelos defensive ends e pelos defensive tackles, que são ali... Isso é só uma diferença entre quem tá... Os 2 do meio e os 2 da ponta, tá? Não tem diferença prática entre eles. E tem a mesma função, né, da linha ofensiva, só que ao contrário. O objetivo deles é fechar os espaços para o corredor não conseguir passar, para o running back, e também conseguir, talvez, pressionar o quarterback e, quem sabe, furar a linha ofensiva e conseguir um sack, que é derrubar o quarterback no chão. Normalmente você tem 2 defensive ends e 2 defensive tackles em campo, então a linha é composta por 4 homens. Se você perceber, a linha ofensiva ela tem 5 homens e a defensiva tem 4. O que é curioso, né? Que você fala, putz, então tem alguém sobrando? Eles nunca vão conseguir pressionar. É aí que entram os linebackers. Os linebackers eles podem mudar essa pressão. Se a necessidade for de pressionar muito, você põe todo mundo para pressionar e tem uma vantagem numérica. Se a questão não for essa, você recua e tenta só cortar a linha de passe. Aqui na imagem eu trouxe 3 também dos principais: Myles Garrett, Nick Bosa e o Khalil Mack. Como cornerbacks, o cornerback ele é um defensor diferente de todos que a gente falou até agora, porque ele defende o lado do campo. E ele tem como principal função marcar os wide receivers no mano a mano para passes médios e longos. Eles são normalmente os jogadores mais leves e mais rápidos, assim como os wide receivers, porque eles precisam acompanhar as rotas que normalmente são de corridas muito longas. Você tem menos contato físico. O contato físico é quando ele bate na bola, cai no chão, enfim, ou faz um tackle. Só que o contato físico é bem menor do que os jogadores de linha. Você precisa correr, ter explosão e ter agilidade para conseguir fazer os cortes e as marcações de maneira correta. Aqui na imagem, a gente tem o Jalen Ramsey, o Pat Surtain II e o Sauce Gardner. O nosso próximo jogador de defesa e o último jogador de defesa são os safeties. Eles são os defensores de última linha, até por isso o safety, né? Ele é quem dá essa segurança lá atrás. Se tudo der errado, você vai ter o safety para conseguir impedir o ataque adversário. Pelo menos na teoria, né? Eles ficam normalmente mais recuados, marcando o fundo do campo em jogadas de passe. Ou então eles se aproximam um pouco mais da linha para ajudar a parar jogadas mais curtas. Que, obviamente, a questão estratégica às vezes faz com que não se tenha passes longos. Então os safeties ficariam inúteis na jogada. E aí eles se aproximam para poder dar uma vantagem numérica para a defesa e facilitar a cobertura dos espaços no campo. Normalmente eles ficam mais soltos, de certa maneira, no campo, para cobrir o que for necessário, e sendo esse último homem para reduzir danos em diversos casos. Aqui eu trouxe 3 caras que são destaques dessa posição: o Minkah Fitzpatrick, o Kevin Byard e o Antonio Winfield Jr. Agora a gente entra em 2 posições específicas, que são parte dos times de especialistas. Aqui a gente tem o kicker, que é o jogador responsável por chutar a bola nos field goals, nos extra points e nos kickoffs. Basicamente todas as vezes que a bola é chutada do chão. Ele é um jogador muito importante para o time, porque ele faz pontos diretamente para a equipe dele e ele muitas vezes entra em campo em cenários de extrema pressão e meio que não podem errar, porque tudo bem, durante o jogo eles chutam várias vezes a bola e se errar tudo bem, só que eles têm que acertar porque vai tá valendo 3 pontos. Muitas vezes eles entram em campo quando o jogo está acabando e o chute dele define quem ganha e quem perde. Então é uma posição de extrema pressão. Eles não jogam durante o jogo, eles ficam sentados no banco praticamente o jogo inteiro e entram durante poucos segundos só para chutar a bola e fazer os pontos. Então, ao mesmo tempo que eles participam muito pouco, eles são extremamente importantes. Existe jogo que é vencido porque o kicker acerta todos os chutes dele. Talvez seja o jogador que diretamente faça mais pontos dessa forma, porque o quarterback ele passa a bola para alguém que recebe ou para alguém que corre, só que o kicker ele meio que faz as coisas sozinho, né? O que é uma questão muito curiosa. São jogadores importantes e aqui eu trouxe 3 dos principais que nós temos hoje. E o nosso único brasileiro na NFL, o Cairo Santos, que é o primeiro aí da imagem à sua esquerda. Ele é o único brasileiro que joga futebol americano hoje na NFL, né? E ele é um kicker, muito bom por sinal. No meio a gente tem o Young Hoe Koo, que se eu não me engano é o único coreano também da NFL.
e o Justin Tucker, que é considerado talvez o maior de todos os tempos, né? E já tá bem mais velho, o Justin Tucker já deve se aposentar em breve. A última posição que eu trouxe aqui para vocês é a do punter, que é o jogador responsável por também dar um chute na bola. Só que ele chuta apenas o punt, que é quando o time devolve a bola para o adversário, tentando deixá-lo na pior posição possível no campo. E ele sempre chuta essa bola do ar, né? No punt, a diferença é que você tem um long snap, que é basicamente igual ao snap, né, normal, só que é bem mais longo em questão de quanto a bola vai para trás. E aí o punter, ele tem a função de pegar essa bola, soltar ela e chutar com a bola no ar. Muitas vezes o punter também é o cara que segura a bola pro kicker, porque na hora de chutar a bola no chão, você tem o holder, que é o cara que segura a bola e posiciona pro kicker bater. Muitas vezes esse cara é o punter, né, para aproveitar ali a função, ele não ficar parado fazendo nada muitas vezes durante o jogo. Aqui a gente tem 3 caras muito importantes, Johnny Hekker, AJ Cole e Tommy Townsend. E falando aí, já fechando as posições, né? Para fechar, um pouco sobre os números das camisas, né? Agora que a gente falou sobre as posições, isso aqui tem tudo a ver. As regras de numeração para a camisa dos jogadores da NFL eram mais restritas antigamente, mas hoje seguem essa regra que está aí na imagem, né? Obviamente, se não tiverem atualizações aí. Basicamente, a relação dos números é que posições têm números restritos. Então, por exemplo, a linha defensiva e os linebackers só podem ter números de 90 a 99. A linha ofensiva, de 60 a 79. Né? Mas aí eles também podem ter de 50 a 59. Enfim, tem aí as posições, cada um pode ter de número. E por que essas restrições? Né? Parece um negócio meio bobo. Mas na verdade é para auxiliar a arbitragem, né? Para saber, só de bater o olho, qual é a categoria no jogador, para ajudar na marcação das faltas. Existem faltas que indiferem a categoria do jogador, mas algumas não. Né? Existem faltas que, por exemplo, o jogador da linha ele não pode recuar muito ou avançar muito. E aí você não precisa perguntar pro cara se ele é ou não é da linha ofensiva. Você vê a camisa dele e vê o número. O número já te indica. Se não estiver dentro da faixa certa, foi falta. Então é para isso que existem essas numerações, né? Para auxiliar nesses pontos. E com isso, a gente fecha a nossa apresentaçãozinha sobre as posições dos jogadores da NFL. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer mais ainda, se eu não me engano, 2 vídeos com mais algumas curiosidades e pontos interessantes que pra gente aprender um pouco mais sobre o esporte. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série e eu pelo menos estou gostando muito de fazer. E se vocês tiverem qualquer pergunta que eu não tenha respondido, alguma dúvida sobre alguma posição, deixem nos comentários que eu respondo da melhor forma possível, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.